Olá, sejam muito bem-vindos. Nós somos da Tropos Lab, e hoje nós vamos falar um pouquinho do S, do ESG. Então, nós vamos falar de empresas que inspiram e transformam, né, sobre ESG social e inovação. Mas por que falar de ESG? Então, meu nome é Vitória, eu sou mineira e faladeira. Aqui em BH a gente fala assim. Eu sou psicóloga e consultora de empresas e atuo na Tropos Lab dentro da área de cultura e times e estou há 6 anos dentro do mercado de pessoas, né? Eu disponibilizei aqui meus contatos, fiquem à vontade para me contactar caso queiram, para a gente trocar mais. Deixei um QR Code para o LinkedIn, meu WhatsApp e meu e-mail. Estou disponível nessas 3 redes. Então, aqui na Tropos, nós somos uma consultoria que une inovação, tecnologias digitais e desenvolvimento do comportamento humano para acelerar e transformar negócios e ecossistemas. E hoje nós trabalhamos com 5 frentes de atuações. São elas o desenvolvimento de inovação em empresas e instituições, o desenvolvimento de ecossistemas de inovação e empreendedorismo, o suporte a investimento venture capital, soluções ESG e engenharia comportamental de pessoas e cultura para a inovação. Então, entrando no famoso S de ESG, eu queria que a gente olhasse um pouquinho para trás para a gente mergulhar a fundo dentro desse conceito, né? Então, para a gente iniciar, sustentabilidade é um conceito que entrou na lógica empresarial para ser uma estratégia de longo prazo, né? Então, suprir as necessidades das gerações atuais, sem esgotar recursos naturais, econômicos e humanos para o futuro, passou a fazer parte da tática corporativa na medida em que o termo sustentabilidade deixou de ser específico sobre recursos naturais e a esfera ambiental. Então, na medida que se amplia esse conceito, se amplia também as pessoas que participam do ecossistema para movimentar o que a gente entende hoje como sustentabilidade. E aí, com essa mudança, houve um movimento de compromisso global para que os países realizassem ações para gerar mais prosperidade social e ambiental e melhores condições para que isso possa acontecer, né? Então, a gente tem e aí nascem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS, com objetivos como acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, saúde e bem-estar, educação de qualidade, entre outros. E nesse contexto, o setor produtivo precisava ser incluído na busca de soluções para problemas coletivos e complexos. Então, surge assim o ESG, uma vez que as questões ambientais, sociais e de governança passaram a ser consideradas essenciais sob a ótica de quem consome e de quem investe no mundo dos negócios. Bom, isso significa que, a partir daí, o impacto social das empresas passa a ser avaliado juntamente com a qualidade dos produtos, serviços e números que ela entrega, né? Então, a gente passa a sentir a necessidade de consumir ou investir em uma empresa, não que só tenha uma marca, não que só tenha bons produtos, mas que invista realmente em questões que são importantes para a nossa relação com o mundo, né? Então, infelizmente, ainda hoje aparecem muitas notícias falando sobre condições análogas, condições de trabalho análogas à escravidão e entre outras questões que aparecem. E aí, os números apresentam queda no consumo de determinada marca quando isso acontece, né? Porque hoje a gente tem afinado o nosso olhar para isso. Então, as pessoas que consomem e investem estão olhando para essa relação das empresas com o mundo, né, com a comunidade, com a sociedade também. Então, criada no ano de 2004, em uma publicação do Pacto Global da ONU, em parceria com o Banco Mundial, a sigla ESG vem para ressignificar a relação de geração de valor econômico e a preocupação com as questões ambientais, sociais e de governança das empresas, e principalmente para medir o impacto que as ações de sustentabilidade geram em seus resultados. Então, nasce essa siglazinha aí para trabalhar com essas 3 dimensões.
E aí, dentro de ESG, a gente tem as esferas de governança, meio ambiente e sociedade, né? E aí, hoje, os fatores ambientais e de governança têm um controle corporativo maior. E existe uma lacuna na tratativa e na aferição do indicador social. Por ser mais difícil de medir, por ser mais difícil de pensar em prática, em deixar essas práticas quantitativas, e ainda que muitas empresas tenham práticas sociais, por vezes elas não são associadas ou reconhecidas como integrantes dessa dimensão social. Então, o pilar social, a sigla S de ESG, diz respeito ao impacto das ações de uma empresa no contexto em que ela se insere. Então, a relação dela com os clientes, com os colaboradores, com os fornecedores, com a comunidade. E as empresas precisam estar cada vez mais conscientes de sua influência na sociedade e reconhecer a necessidade de serem agentes de transformação. Então, a dimensão social do ESG é um elemento vital da responsabilidade social corporativa. Vitória, mas que raios significa responsabilidade social corporativa? Então, a responsabilidade social corporativa ela é o compromisso em promover ações de desenvolvimento econômico que extrapolam a esfera da geração de empregos, pagamento de impostos, lucratividade do negócio, enfim. Então, eu trouxe aqui uma citação do Arthur Kovacs, ele é CEO da DIP, e ele fala que, para além das questões de bem-estar social, envolvendo saúde, segurança do trabalho, de diversidade, o pilar S de ESG, ele precisa atentar para a geração de renda e oportunidade, que são elementos determinantes da justiça social. Não necessariamente gerar emprego significa gerar renda, né? Então, existe nesse caso da geração de emprego a troca do trabalho pelo dinheiro. Então, o importante é que o trabalhador passe a receber mais ao longo do tempo, na medida em que a sua produtividade aumenta. É a ascensão social, a geração de renda propriamente dita. Então, a responsabilidade social vai além só de enxergar até o muro, né? Então, como é que eu gero renda pensando na vida útil da pessoa, na vida útil desse colaborador, nesse colaborador dentro do mercado, da interação com essa comunidade, com a minha empresa. Então, a responsabilidade social, para além dessas gerações materiais, ela é uma atitude ética em benefício da qualidade de vida e respeito aos direitos humanos, que começa dentro da nossa casa, então com os nossos próprios colaboradores, e se estende à sociedade. Então, é urgente que as empresas reconheçam os impactos que causam para a sociedade e a corresponsabilidade de cada um, de cada empresa, na busca por soluções, dentro e fora do mercado. E aí, o tema social é mais complexo do que parece. Mas isso não quer dizer que seja algo inatingível, né? E a gente precisa navegar nesse mar para que a gente comece a entender sobre isso, né? Entender onde que isso passa, onde que isso acontece, como acontece, quem são as pessoas que participam. Então, assim como os demais pilares de ESG, meio ambiente, a governança, o compromisso social, ele precisa estar integrado aos processos e muito alinhado às estratégias de negócio das empresas. Então, para a gente obter resultados positivos, a mudança precisa ser cultural e atingir todas as camadas da organização, né? Então, como que a gente planeja, como que a gente pensa nesse cenário e como que a gente traz isso para dentro dos nossos objetivos, como que a gente traz isso para as nossas lideranças, para os nossos clientes. A gente precisa que essa ideia de sociedade, de meio ambiente, de governança, ela esteja nas entranhas das nossas organizações, penetradas dentro das camadas, né? Assim, desde as menos complexas às mais complexas. E aí, quando a gente olha para esse pilar social, existem dois lugares. Então, existe o da porta para dentro e o da porta para fora. Quando a gente olha da porta para dentro, dentro da nossa empresa, a gente tem o bem-estar das pessoas que trabalham dentro dessa organização.
diversidade, equidade e inclusão, condições dignas de trabalho, garantias de direito, entre outras coisas, né? Então, aqui é a gente olhar como estão as pessoas que fazem esse negócio acontecer junto com a gente, né? Então, da porta para dentro, como que a gente está cuidando desse pilar social? Porque é daqui que a gente vai começar. É a partir daqui que a gente vai conseguir reverberar para os nossos clientes, com a relação com os nossos fornecedores, etc. E da porta para fora é a gente se atentar ao que acontece fora da organização, nas relações com a comunidade. Então, quais impactos sociais que o nosso negócio gera para as pessoas da comunidade? Aí vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de mineradoras, né? Então, sem fazer juízo de valor, se é bom ou se é ruim, mas as mineradoras são grandes empresas que trabalham muito com impacto social, né? Então, a gente tem mineradoras aí que vão para cidades extremamente remotas e transformam toda essa cidade, a economia dessa cidade. Então, como que a gente se atenta ao impacto que a gente causa e trabalha junto com isso, né? Como que a gente promove bem-estar, como que a gente promove condições melhores também para a comunidade que interage com o nosso negócio. Então, quando a empresa assume um compromisso com a sustentabilidade, é essencial que as suas ações estejam ligadas aos temas priorizados pelos seus stakeholders. Então, pelas pessoas, de novo, que estão ligadas ao nosso negócio. Então, beleza, eu tenho aqui da porta para dentro e da porta para fora. Vitória, então eu ligo uma máquina de geração de ação, de política, mais ou menos isso. Mas a ideia aqui é que a gente pense em ações que realmente geram valor. Né? Então, é importante que as empresas preservem a transparência e a integridade quando a gente relata esse cenário de ESG, do pilar social, mesmo que a gente apresente muitas oportunidades de melhoria. Né? Então, nesse caso aqui, é melhor que a gente trabalhe com um pouco menos de velocidade e com ações consistentes e que são perenes e que gerem valor, do que a gente ir para o mercado, pegar todas as ações que todas as empresas fazem, trazer para dentro da nossa organização e isso não ser verdadeiro, não ser coerente com o propósito do nosso negócio. Então, em síntese, as empresas alinhadas com o critério social de ESG estão pensando nas principais oportunidades e desafios de como se relacionar com a comunidade, com foco em como o negócio causa impacto positivo na sociedade. E, nesse sentido, não basta a gente minimizar os impactos negativos. Isso é muito importante. Mas, mais importante que isso, é a gente criar impactos positivos. Nós precisamos trabalhar com intencionalidade. Então, eu tenho uma cadeia de produção que gera muitos poluentes. É claro que eu preciso minimizar esses impactos negativos, mas como que eu também crio outras políticas, outras ações, outras formas de fazer que gerem impactos positivos e, eventualmente, consiga até substituir a escala produtiva negativa que a gente trabalhava aqui dentro antes. Né? Então, é muito importante que a gente trabalhe com essa intencionalidade de criar impacto positivo. E aí eu trouxe aqui para a gente visualizar, né, assim, dentro de ESG, dos 3 pilares, social, governança e ambiental. Desculpa. A gente tem algumas outras ações, algumas outras vertentes que vão se associando. Então, olhando aqui para o pilar social, a gente tem direitos do trabalhador, impactos na comunidade, responsabilidade com clientes, saúde e segurança. Existem vários outros temas que se correlacionam com o pilar social de ESG, mas eu trouxe esse esqueminha aqui para a gente pensar nesses 4, né? Mais falados, mais trabalhados, enfim. Então, nós estamos passando por um processo de transição de um capitalismo de shareholders, que é um capitalismo de acionistas, para um capitalismo de stakeholders, que é um capitalismo de público estratégico ou de grupos de interesse, né? Ou seja, as empresas passam, a partir dessa transmutação, a procurar, a criar valor a longo prazo, isso é um fator muito importante,
considerando as necessidades de todas as partes interessadas e a promoção do bem-estar social. E aí, quando eu falo a longo prazo, que é um fator muito importante, porque quando a gente está pensando no ESG, a gente não está falando de nenhuma mudança que aconteça dentro de uma semana, dentro de um mês. Então, a partir daqui, a gente também precisa fazer escolhas organizacionais que pensem nessa geração de valor a longo prazo. Então, às vezes, eu vou deixar de gerar uma parceria que a curto prazo seria muito benéfica para mim, porque a longo prazo não está alinhado com o que eu penso e o que eu quero construir dentro dos meus pilares de ESG, dentro da minha empresa, dentro da sustentabilidade para o meu negócio. Então, esse a longo prazo aqui, ele passa a ser também um norteador para as nossas ações, né? Assim, para as escolhas que a gente vai fazer. E aí, nesse processo de capitalismo de stakeholders, a gente considera a relação das empresas com nossos clientes, colaboradores, comunidade e fornecedores, como a gente já falou. E aí, quando a gente olha para a esfera dos clientes, por exemplo, a gente pode pensar como que a gente entende as novas necessidades e como que a gente corresponde de maneira qualitativa, quantitativa e sustentável às novas necessidades das pessoas que nos consomem. Quando a gente fala de colaborador, eu tenho aqui colaboradores trabalhando felizes, com condições saudáveis, com os direitos assegurados. Quando a gente olha para os fornecedores, nós estamos espremendo essa parte da cadeia de valor, ou também estamos olhando para o negócio do outro com esse olhar de cuidado. Aqui é importante a gente levar em consideração como que a empresa trata a cadeia de fornecedor, principalmente os pequenos, né? Então, isso tem um impacto social muito grande. E aí vale lembrar que preservar a sustentabilidade dessa cadeia de fornecedores também significa preservar o emprego e renda dentro das empresas e comunidades afetadas por essa cadeia, né? E reportar isso requer uma atenção muito especial. Então, como que a gente está tratando as negociações com os nossos fornecedores, né? Como que a gente está cuidando dessa relação? E, por último, quando a gente olha para a comunidade, como que a gente está reverberando e retornando à sociedade os recursos que a gente faz uso e agregando? E aí os recursos, sejam eles hídricos, minerais, intelectuais, culturais. Então, enquanto organização, a gente está aqui absorvendo uma quantidade imensurável de recursos, né? Muitas vezes a gente nem pensa em quais são eles. Mas como que a gente está mensurando, olhando para o impacto disso e retornando isso para a sociedade, né? Como que a gente está criando os nossos impactos positivos também para essas pessoas, para essas outras empresas, para esse ecossistema. E aí, pensando nesses 4 atores importantes, né, para o nosso capitalismo de stakeholders, eu trouxe aqui algumas ações, indicadores, para gerar alguns insights que a gente pode pensar dentro desse pilar social. Né? Então, NPS de clientes externos e internos, o ROI, a gente tem SSAT, felicidade interna, turnover, indicadores de diversidade, equidade e inclusão, uma engenharia de cargos que seja equitativa, o envolvimento do time com a comunidade, né? E aqui nesse último pilar, vou trazer um exemplo da Netflix. Então, a Netflix, ela, ao invés dela investir diretamente numa comunidade, numa ação, ela multiplica o valor investido pelo colaborador, né? Então, eu, Vitória, fui lá e doei R$ 2 para uma ação X. A Netflix vai lá e doa 6, né? Assim, então, como que a gente cria indicadores e ações pensando em trazer o nosso time também para se envolver com essa comunidade, para criar também esse impacto positivo. Vitória, muito lindo, maravilhoso. E agora, o que eu faço com isso, né? Assim, como que eu pego tudo isso e transformo em ações? Como que eu vou para a prática? Como isso acontece no dia a dia? Então, como uma boa psicóloga, não ia deixar de puxar essa sardinha para o meu lado. Eu não podia deixar de dizer que eu acredito muito que as práticas sociais começam na escuta.
A escuta para validação de cada indivíduo, a escuta para promover espaço, para promover autenticidade, para gerar segurança, para gerar valor, para a partir daí começarmos a construir outras ferramentas e medidas de impacto social. De novo, vou para o mercado, colher tudo que o mercado faz e trazer para a minha empresa? Faz sentido? Ou eu preciso escutar as pessoas que estão envolvidas e são impactadas pelo meu negócio, para que a partir daí eu entenda qual caminho eu vou seguir? Né? Assim, então eu preciso fazer um brainstorm com todas essas pessoas envolvidas para que eu tenha ideias e soluções que façam sentido para o meu público, que façam sentido para o meu negócio. Né, para que a partir daí eu consiga alinhar com os meus objetivos e cultura e fazer a coisa acontecer. Apesar das teorias, das técnicas, dos indicadores, que é algo muito importante, está batendo na porta aí, né? A gente já não tem mais muito tempo para ruminar muito sobre ESG, a gente já está num time de entender e começar a transformar isso em ação. Mas o pilar social, ele exige o desenvolvimento de uma empatia que é genuína. Não é muito aquela história assim de me colocar no lugar do outro, mas o outro lá no lugar dele. Como que eu faço para melhorar as condições? Então, quando a gente se relaciona com essas pessoas da cadeia, a ideia não é que eu assuma o lugar dessas pessoas da cadeia para poder gerar ações e impacto positivo para elas, mas é que eu escute elas de um lugar muito genuíno e entenda o que é valor e como eu, no meu lugar, posso promover melhores condições. Porque essa troca gera relações sólidas, confiáveis e possibilita que a gente amplie essas práticas para todos aqueles que, direto ou indiretamente, se relacionam com o nosso produto e negócio. Então, é isso, né? Assim, por isso que esse pilar aqui é um pilar muito complexo, porque ele demanda, para além da questão quantitativa, etc. e tal, ele demanda que a gente desenvolva um senso comunitário, né? Assim, uma empatia, um olhar social, um olhar agregador, e isso nem sempre é tão fácil. Um outro ponto que a gente precisa ter muito claro na nossa mente é que, quando estamos falando de pessoas, nada é tão rápido e linear. Então, assim como o desenvolvimento de um projeto, outro qualquer, as pessoas têm suas curvas de adaptações e desenvolvimento. E a clareza dessa premissa nos ajuda a cuidar da nossa frustração e expectativa em relação a tempo e resposta. Então, a gente está aqui compartilhando esse conhecimento, vocês vão sair daqui com 2 milhões de insights, super empolgados, vão chegar amanhã e vão falar, bom, a gente tem um monte de coisa para construir, para fazer, para mudar, para trabalhar. E aí vocês geram várias ações, planos de ações, etc e tal, envolve as pessoas. No início, as pessoas vão estar muito empolgadas. Daqui a um tempo, essa empolgação vai cair. Porque isso faz parte de um processo de mudança, né? Porque isso faz parte de um processo, né? Assim, do dia a dia, da rotina, da disciplina, da constância. Então, quando a gente trabalha com essa premissa aqui de nada é tão rápido e linear quando se trata de pessoas, isso ajuda para que a gente consiga manter a consistência. Porque, às vezes, quando esse engajamento cai, quando essa motivação cai, a gente deixa cair o projeto junto. Né? Então, a gente foi lá, desenhou um plano de ação lindo para a gente trabalhar o pilar social, mas o desengajamento das pessoas desengajou as lideranças e os tomadores de decisão da empresa, por isso a gente deixou para lá. E não é esse o caminho, né? O caminho é como que a gente cria estratégias para apoiar as pessoas nesse processo delas, nesse processo de transformação que elas também vão passar. Porque muitas vezes a gente esquece de pensar que todas as mudanças que a organização vai passar, que a sociedade vai passar, as pessoas também vão passar. E as pessoas sentem isso, né? E por isso que a gente não consegue viver numa linearidade, porque hora ou outra isso pega a gente em lugares diferentes, né? Então, enquanto organização,
como que eu crio ferramentas para apoiar as pessoas nesse processo, né? Mas ter isso na ponta da língua ajuda a gente a não desengajar, né? Então, nada é tão rápido e linear. A galera caiu em motivação, peraí, então que eu preciso trabalhar ferramentas em cima disso aqui. É claro que eu não vou negligenciar o que está aparecendo nesse momento. Então, às vezes é um projeto que não está bem planejado e esse desengajamento tem a ver com outras questões mais burocráticas. Agora, quando a gente já cercou isso, já ouviu as pessoas, a gente não vê gap na construção, no gerenciamento, no planejamento de algum projeto, a gente está falando do fator pessoa, a gente está falando do fator que é subjetivo, que tem emoção, que é vivo, que pulsa. E aí, nesse sentido, eu preciso ter isso em mente. Não vai ser tão rápido e não vai ser linear. Né? Assim, algumas coisinhas a gente fala, essa mudança aqui foi rapidinho, a pessoa já entendeu. Daqui 3 meses a pessoa volta e faz a mesma coisa que ela estava fazendo antes. Por quê? Ela ainda está absorvendo, né? Assim, a gente precisa de tempo para reconfigurar algumas crenças e valores que a gente tem dentro da gente. E aí é importante que nós tracemos os nossos planos flexíveis o suficiente para abarcar as pessoas, porque um plano rígido demais ignora o fator humano. Então, vamos cercar as variáveis, vamos olhar para os riscos e vamos entender um tempo, um espaço de flexibilidade aqui, para caso as coisas mudem de rumo. E que a gente invista na constância e na gestão de mudanças. Então, no ponto que nós estamos hoje, direitos humanos e condições seguras precisam ser encaradas como compromisso pelos empreendedores, né? Caso contrário, estaremos admitindo dentro do nosso negócio pessoas que também não oferecem isso para a nossa cadeia de valor, que não olham para a inovação, que não oferecem isso aos nossos clientes, aos nossos fornecedores, à comunidade, que não olham para o impacto positivo e boas condições. Então, aguçar o nosso olhar para um capitalismo mais consciente reverbera em todas as instâncias das pessoas, né? Então, a gente precisa olhar isso não mais daquele lugar de aquela empresa ali é muito boa, olha o que ela faz pelas pessoas ali dentro, mas quanto empresa, quais são as condições que eu estou trabalhando aqui dentro? E não romantizando, né? Assim, mas como que a gente consegue trabalhar com isso aqui? Até onde a gente consegue chegar? Vamos comunicar isso para as pessoas, que depois da segunda porta eu não consigo ir mais enquanto empresa, né? Então, como que a gente também tem tratado isso? E aí, de novo, né, assim, nesse processo de transformação de mercado, transformação de capitalismo, transformações diversas, nós estamos transformando o nosso modus operandi, nossos valores, nossas crenças, e, de novo, toda a mudança passa pela dimensão da mudança dos estados individuais das pessoas, e nós precisamos cuidar e criar oportunidades e atmosfera que favoreça e apoie as pessoas nesse caminho. Né? Então, de novo, às vezes a gente está pensando numa super mudança e a gente esquece de pensar que as pessoas também precisam passar por essa mudança intelectual, mental, emocional. E isso, às vezes, até com a gente, né? Assim, às vezes a gente pensa assim, vou, sei lá, mudar meu estilo de roupa. Eu fui lá, comprei um armário inteiro novo, aí eu olho para a roupa nova e falo assim, nossa, isso aqui não fica comigo. Porque eu esqueci que nesse processo eu também preciso mudar. Né? Então, existe o lado técnico da mudança, que é o que a gente projeta, é o que a gente desenvolve, é o que a gente entrega, mas também precisa existir um lado humano, né? Onde a gente acompanha essa transformação junto com as pessoas, onde a gente envolve, onde a gente adota as diversas práticas, as ações, e onde a gente trabalha a usabilidade, porque também precisa fazer sentido, porque se a gente não olha para a mudança das pessoas, a gente perde as pessoas no caminho, né? Ou a gente começa a ter dentro do nosso negócio pessoas que boicotam o nosso processo de mudança. Então, quando a gente fala do pilar social de ESG, a gente está falando muito sobre olhar para como as pessoas estão transmutando isso.
né? Então, às vezes a gente pensa lá, ai, meu processo de novo, né? Meu processo produtivo gera muitos poluentes. Eu, CEO e os meus tomadores de decisões sentamos, pensamos em toda a cadeia produtiva, a gente vai mudar X, Y, Z coisas, a gente vai diminuir a emissão de carbono, etc. e tal. Quando chega lá na ponta, para o cara que trabalha na máquina lá na ponta, se ele não vê sentido, se ele não tiver transportado esse processo de olhar para a sociedade, de olhar para o meio ambiente, e entender que o excesso de carbonização não é algo legal, ou que pode ser prejudicial, para ele não vai fazer sentido. E é ele que está com a mão na massa lá na ponta. Então, como que a gente tem olhado para esse processo de transformação junto com as pessoas? Como que a gente tem trazido essas pessoas para transformar o nosso negócio? E não ao contrário. E aí, nesse cenário, como que a inovação pode apoiar? A inovação ela se configura como um elemento que é crucial para o desenvolvimento do ESG como um todo, mas muito dentro do pilar social também, né? Então, através de soluções que são inovadoras, as empresas podem superar os desafios sociais mais urgentes e menos também, e contribuir para a construção de um futuro mais justo, equitativo e sustentável. Então, o jeito que a gente fez até aqui, a gente está entendendo que não é a melhor forma de fazer, que não é a mesma forma de cuidar do mundo que a gente vive. Então, não é com o que foi feito até aqui que a gente vai conseguir reinventar. Né? Então, o que foi feito até aqui é muito importante, é de muito valor, e é só porque foi feito tudo isso que a partir daqui a gente consegue mudar. Mas a inovação é quem vai ajudar a gente a pensar no de agora em diante, com abordagens inovadoras para os desafios sociais, né? Então, a inovação ela permite que as empresas explorem novas perspectivas e desenvolvam soluções criativas para lidar com os problemas sociais complexos. Pobreza, desigualdade, fome, violações de direitos, falta de acesso à saúde, à educação. Então, através de tecnologias disruptivas, modelos de negócios inovadores, parcerias estratégicas, as empresas podem ter um impacto positivo e mensurável na sociedade. Um outro fator que a inovação apoia é na promoção da inclusão e da diversidade, né? Então, a inovação ela pode ser utilizada para promover a inclusão e a diversidade no ambiente de trabalho, o que garante que as pessoas tenham oportunidades iguais de desenvolvimento e crescimento profissional, e, para além disso, para que a gente inclua iniciativas para eliminar viés inconscientes, criar programas de mentoria para grupos minoritários e desenvolvimento de tecnologias assistivas para pessoas, por exemplo, com deficiência. Né? Então, como que a gente traz diversidade, equidade e inclusão para apoiar a gente nesse processo de alcançar bons resultados, de alcançar impactos importantes no ESG, na nossa sociedade. Um outro fator legal que a inovação apoia é o fortalecimento das comunidades locais, né? Então, às vezes é mais fácil a gente pensar para dentro, mas quando a gente olha para fora, a gente fala, tá bom, mas primeiro, como sustentar isso, né? Assim, como pensar nas comunidades, não pensando necessariamente em filantropia. Então, o primeiro desafio, como transformar um investimento comunitário em algo que seja sustentável para o negócio, afinal, se a gente tem um negócio que não se sustenta, também não faz sentido. Mas como que a gente pensa nessas ações? Que ações que são, né? Então, as empresas também podem utilizar a inovação para fortalecer as comunidades locais, investindo em projetos de desenvolvimento social e econômico. Isso pode incluir a criação de programas de educação e treinamento, apoio a empreendedores locais, o desenvolvimento de infraestrutura sustentável, a promoção da cultura, do artesanato local, enfim, tem N movimentos. Mas a inovação é um caminho para a gente chegar lá. Um quarto ponto
é a melhoria da transparência e da prestação de contas, né? Então, a inovação também pode contribuir para a melhoria da transparência e da prestação de contas das empresas em relação às suas práticas sociais. Isso inclui o desenvolvimento de ferramentas para a gente monitorar o impacto social das atividades da empresa, a criação de canais de comunicação para que os stakeholders possam reportar as preocupações e a implementação de mecanismos de auditoria social independente, na criação de planos de transparência, trabalhando a comunicação, uma comunicação disruptiva dentro da nossa empresa. Então, a inovação entra nesse lugar também. E, por último, eu trouxe aqui para a gente pensar a ampliação do impacto social. Então, a inovação permite que as empresas alcancem o maior número de pessoas e gerem um impacto mais duradouro. E isso pode ser feito através da utilização, por exemplo, de plataformas digitais, da colaboração com organizações da sociedade civil e da disseminação de conhecimentos e boas práticas por meio de campanhas de conscientização que atinjam as gerações que hoje conversam com a gente, né? Então, a inovação vem com a ideia de entender o público e levar para o público, né? Assim, que quando a gente olha para esse impacto social. E trouxe aqui também para a gente pensar 3 dicas que ajudam a acelerar esse processo de desenvolvimento do fator social dentro do ESG. A primeira delas é priorizar o pilar para desenvolvimento, né? Então, a responsabilidade social, ela precisa ser compartilhada com todo mundo. Eu preciso que as pessoas que fazem esse negócio comigo, que vendem esse negócio comigo, que entregam esse negócio comigo, eles também tenham essa prioridade. E isso só vai acontecer a partir do momento que a gente alinha as nossas iniciativas com os objetivos e a cultura do nosso negócio, né? Aí a gente consegue trazer as pessoas. E o terceiro ponto para sair do papel, a gente precisa de uma energia interna dedicada a fazer isso acontecer. Então, a gente, normalmente, o ESG nasce dentro de uma empresa, ou top-down, ou de baixo para cima, com alguém que viu esse tema, entendeu que era um tema emergente, importante, e aí o primeiro passo é sempre uma pessoa trabalhar com ESG e trabalhar com uma outra função, né? E ela vai fazendo ali, ela vai trabalhando ali uma ambidestria, e é claro que a gente precisa medir a capacidade do nosso negócio, mas a gente precisa entender que se a gente quer acelerar esse pilar, a gente precisa de uma energia interna dedicada a isso, né? Então, a gente tem um tempo para entender e para retornar sobre a ESG, que não é longo. Então, está batendo na porta aí os relatórios contábeis sobre a ESG, e é um tema muito robusto, que vai fazendo um entrelace com outros temas muito complexos, né, como transformação digital, dados, outras tecnologias emergentes que estão surgindo, que já surgiram, né, estão surgindo, com as novas gerações que estão entrando no mercado, com problemas sociais, com outras questões, né, para além desse fator social que eu mencionei aqui agora. Mas então, ter uma energia dedicada ajuda a gente a acelerar esse processo. E para a gente poder finalizar a nossa conversa, é muito importante a gente entender que se a empresa deseja atingir altos padrões em ESG, é preciso que a gente tenha uma visão holística e sustentável para a gestão dos investimentos e operações. E também é muito importante, necessário, que enxerguemos o pilar social como um integrador para que os outros pilares sejam alavancados. Então, são as pessoas e a capacidade de inovação que geram mudanças perenes, e não ao contrário, né? Então, não são as mudanças que geram pessoas, mas as pessoas que geram mudanças. Então, às vezes a gente pensa, nossa, tem uma coisa que está há tanto tempo falando, e aí as pessoas não aprendem, né? Então, de novo, vou trazer um exemplo. Às vezes a gente foi num supermercado há 10 anos, aqui, o supermercado tem aqui na esquina de casa. De repente, esse supermercado mudou de lugar. Ele foi para a esquina da frente, esquina de baixo. Toda vez que eu vou no supermercado, eu vou para a esquina. Quando eu chego na esquina, eu falo, nossa,
O mercado mudou de lugar. E eu passo um tempo repetindo esse comportamento, repetindo esse comportamento, repetindo esse comportamento, até que eu entenda, que eu absorva, que eu internalize que o supermercado mudou de lugar. E aí sim eu consigo ir direto no novo endereço do supermercado, né? Então, de novo, são as pessoas e a capacidade de inovação que geram as mudanças perenes, né? As pessoas precisam de tempo para que as mudanças aconteçam e para que sejam mudanças duradouras e de valor. E nós precisamos olhar para esse pilar social como esse fator integrador, né? Porque a gente não vai conseguir gerar as outras mudanças se a gente não estiver olhando e acompanhando as pessoas nesse processo social, nesse processo de se olhar, de olhar para o outro, de olhar para a comunidade, como que a gente se relaciona, né? Então, parafraseando o que eu já falei lá no início, mas agora as empresas, elas não são mais vistas só pelo produto e pelo serviço que ela entrega, mas com a relação dela com o mundo e com a sociedade, que está interligada, que está numa rede com ela, né? Bom, agradeço muito o tempo de vocês. De novo, né? Estou super disponível caso queiram me contactar para a gente trocar melhor sobre isso. Tchauzinho, até breve.